Eu tava assistindo o anime, O Tio de Outro Mundo, na Netflix, e achei sensacional. Mas aí ficou a pergunta no ar: como é o mangá? Como são os traços originais do autor? Se você não conhece a história, fica comigo que eu vou te dar uma introdução e mostrar a arte dos primeiros capítulos do mangá e comparar também um pouquinho com a do anime. Essa história é fantástica, fala de um homem que acorda de um coma de 17 anos falando uma língua totalmente estranha e desconhecida e repleto de poderes mágicos. E ele também é aficionado por videogame, no caso um videogame retrô, a SEGA. Isso foi o que motivou ele a conseguir voltar para o seu mundo de origem enquanto esteve em outro mundo fantástico de aventura de magia nesses 17 anos. Cara, fica comigo aqui neste vídeo e vamos embarcar juntos nessa análise. Isekai Oji-san é o nome original da obra. E Isekai é justamente isso, um gênero que trata de heróis ou protagonistas que são transportados para outro mundo e têm que se virar por lá. Mas vamos à primeira página que eu estou ansioso. E logo de cara eu vejo esse emaranhado de linhas como se fosse um esboço. Percebo que talvez exista um problema de finalização. O terceiro quadro fica até bem estranho, com excesso de linhas, mas eu entendi a intenção do autor. Eu achei bem diferente o sombreamento proposto aqui no quarto do hospital, mas gostei das diferentes angulações que as linhas fazem e como se encontram. Não vou mentir, esse estilo me lembrou muito de Wano, de One Punch Man. Aqui acho que se o contorno for um pouco mais suave, se o background estiver mais definido, haverá uma valorização melhor da conjuntura da obra. Olha, eu não fiz uma pesquisa a fundo do autor, então essa opinião é só a minha primeira impressão, algo inicial. E como você vê, o tio é dado como louco. O que é que ele tá falando aí nesse balão? Isso acontece da mesma maneira na série, bem idêntico, mas há um contraste. A série tem uma ilustração bem trabalhada e com detalhamentos bons e bem finalizados. Seguindo em frente, vemos que o autor entrega sim um bom traçado, a enfermeira está proporcional e com delineados bem harmônicos. De novo, talvez somente o background penda de atenção. Já tio e sobrinho meio que ficaram de lado. Talvez ele prefira detalhar as personagens somente. E o maluco continua lá, soltando feitiços pelos ares. E eu vou repetir isso, cara, parece que eu tô refazendo a análise da arte da webcomic de One Punch Man. Me remete muito à arte de One. Quanto à roteirização dos frames, como essas cenas ainda são muito paradas, não tenho muito o que dizer. Mas se for analisar instintivamente, me parece que a fluidez não é tão grande. Por exemplo, aqui temos dois frames, cabeça para um lado, cabeça para o outro. Talvez se tivesse ocorrido uma aproximação do olhar ou uma perspectiva melhor, a coisa tivesse ficado mais fluida. E olha só, o tiozão não tava doido não, ele prova que tinha viajado para o outro mundo e levanta o copo com a magia. De novo, mesma coisa no anime. E o sobrinho tem um vislumbre e começa a imaginar toda a aventura que o tio devia ter passado. Mas cara, olha o esboço de novo. Mas o pior é que eu sinto que esse autor pode entregar bem mais. Há algo nos traços dele que mostra que ele pode fazer composições fantásticas. Será que é proposital ou um side job dele? Eu ainda vou pesquisar mais e trazer pra vocês. E aí o titio começa a se exibir, é fogo, é magia, mas o que ele quer saber mesmo é dos videogames. É tio, a SEGA acabou. E aí o autor entrega essa cena. E cara, eu sou fã desse tipo de amontoado de traços, dessa sujeira proposital. É muito expressiva, e até quando é mesclado com a cena detalhada, isso fica muito pertinente. Eu gosto de variações em frames de mangá. Eu gosto que eles retratem bem a emoção que o momento passe, e não necessariamente quero algo super e hiper detalhado o tempo todo. Até porque, às vezes, quando o mangaka detalha muito a imagem o tempo todo, a obra fica muito carregada. Inclusive, eu já comentei sobre isso em One Piece, a quantidade de elementos ou da protusão que tem nas cenas de Oda, muito carregada. E adivinha o trabalho que o tio do outro mundo arranjou por aqui, meu colega de trabalho. Amigo, virou youtuber. Aqui diz que ele comprou um Xbox One, mas se eu não me engano no anime não foi isso aí não. Depois vocês me tiram essa dúvida. Seguindo em frente, o tio começa a falar das aventuras dele no outro mundo. E vejam como esse quadro aqui já tá massa, gostei bastante do estilo, ficou mais caricato, mas muito bem personalizado. Temos um corpo menor e cheio de adornos e com um dragão fantástico ali como montaria. O lado triste do tio é revelado e ele diz que todo mundo era bonito no outro mundo e que ele era muito feio para os habitantes de lá. E por isso sempre foi caçado como se fosse um orc. Cara, que mundo alternativo doido. Não foi a fantasia que a gente esperava, olha o tipo de coisas que ele ouvia. E aí somos apresentados a uma personagem do outro mundo, que ainda vai acompanhar muito a história dele. E cara, tá vendo que eu falei que esse mangaka tá escondendo o jogo? As personagens femininas são muito bem retratadas, proposital, hein?
Ah, e um ponto bom de análise, mãos. Veja aí, essa aí tá certinha. Então passou no selo qualidade e proporções nas mãos. E nosso tio, que vivia no mundo da magia, se encantou com a internet. E você, preferiria poderes mágicos ou internet? Difícil, hein? Você não pode ficar sem o Geek Lines, pode? Brincadeira. Arte que vem, arte que vai. Se formos comparar com o anime, ainda digo que o anime é melhor. Mas a essência do autor é muito visível aqui no mangá também. E a cabeça dele é bem afiada para ter a criatividade e o humor de criar essa história. Vemos que no background ele testa vários fundos diferentes e me parece que aos poucos, junto com as texturas novas, ele começa a dar mais atenção aos traçados, como se esse mangá tivesse surgido de um teste que foi muito bem aceito. E fica variando, mais amontoados, cenas bem escuras e darks. Só contextualizando aqui, o tio tava mostrando as inúmeras vezes que foi perseguido. E personagens bem detalhadas, é isso mesmo. Definitivamente, as personagens têm mais atenção. Nossa elfa nem parece do mesmo mangá, cara. E você pode perceber que a comicidade é muito presente, o que, como um ano, faz todo sentido. Mangás de comédia combinam mais com traços mais desleixados. Temos alguns amontoados de frames às vezes confusos, mas nem tanto, e muita magia e efeitos mágicos. É isso, minha conclusão é, vale a pena ler. O autor tem plena capacidade de entregar traços fantásticos, mas opta por um tom de comédia e desleixo seletivo, ou seja, quando ele quer, entrega mais detalhe, quando não, deixa mais esboçado. Gostei bastante, vale a pena acompanhar, tanto mangá quanto anime. É isso aí galera, valeu, falou, tchau!